explicar melhor como funciona a doação, o transplante de medula óssea. A gente recebe aqui agora a hematologista Iana Novis. Tudo bem? Bem-vinda. E o diretor do Centro de Medula Óssea do INCA, Luiz Fernando Bouzas. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem-vindos. Bom, eu vou começar fazendo um comentário que a gente recebeu. A gente mostrou no programa do cordão umbilical do bebê. E a Simone diz: eu queria fazer um comentário. Eu tive meu filho numa maternidade pública e escolhi uma que tinha coleta, mas não coletaram o líquido, pois me informaram que esse posto de coleta só funcionava até às 6. O filho dela nasceu quase meia-noite. Ficou muito decepcionada porque ela pesquisou, ligou no posto de doação e indicaram as maternidades conveniadas. Pode acontecer isso? Sim, pode acontecer. É bastante, digamos, possível de ocorrer, porque existe uma logística já preparada para o atendimento dos bancos de sangue públicos. É bom informar que essa logística ela não é um modelo só no Brasil, é um modelo no mundo inteiro. Então, a decepção da ouvinte, né, é interessante, a gente reconhece isso, mas nós, por exemplo, em cidades que têm grande número de partos, muitas maternidades, é muito difícil se montar uma estrutura para coletar de todas as pessoas. Uhum. E, por outro lado, o banco de sangue de cordão público ele tem uma tendência a coletar uma amostragem da população. Não necessariamente ele precisa coletar material de toda a população. E isso seria até economicamente impossível. Mas essa situação de passar do horário ou passar do dia em que existe uma estrutura, isso acontece e acontece como um modelo de estrutura. Uhum. Ainda sobre o assunto, a Joyce, aqui de São Paulo, diz que o marido tem um grande histórico de câncer entre os homens da família. Ela está grávida com grandes chances de ser um menino. Pergunta se ela deve considerar a possibilidade de congelar o sangue do cordão umbilical do bebê dela. Bom, essa não é uma indicação clara para a coleta de sangue de cordão. A gente tem até outras indicações. Nós estamos revendo as indicações de coleta para uso familiar direcionado. Por exemplo, doenças genéticas, anemias congênitas, alguns outros tipos de histórico de leucemia, por exemplo, na família, relacionado a irmãos ou muito próximos do doador, no caso seria o bebê. Mas nesse caso específico não existe uma indicação correta para o armazenamento desse sangue. Uhum. No caso, como a gente falou no programa, né, doutora Iana, se a pessoa tem o material genético do problema, às vezes não dá para usar o próprio. Né? Não dá para usar o próprio. Isso no caso, principalmente das leucemias. Uhum. Wilka diz que teve hepatite quando tinha 5 anos. Pode ser doadora de medula óssea? O tipo sanguíneo influencia alguma coisa? Olha, você pode ser sim doador de medula óssea desde que se façam todos os exames sorológicos e que se constate que você não tem mais nenhum vestígio da hepatite. Provavelmente o tipo de hepatite que você teve aos 5 anos de idade é o tipo A, e que há uma enorme chance de cura e ele não ter mais nenhum problema em ser doador tanto de sangue como de medula. E lembrando, doadora entre 18 e 55 anos tem que manter o cadastro atualizado. Importantíssimo manter o cadastro atualizado. Os funcionários, muitas vezes, do registro têm uma dificuldade enorme em localizar as pessoas que, por acaso, fazem um cadastro primeiramente, depois se mudam ou de estado ou de cidade. E manter o cadastro atualizado ajuda muito a quem está procurando um doador. Uhum. E reconhecer que a legislação diz 18 a 55 anos para o cadastro, mas que até 60 anos o doador pode ser chamado para a doação. Uhum. Então, justamente para permitir que uma pessoa esteja no mínimo 5 anos no cadastro. Thaís, de Formigueiro, no Rio Grande do Sul, diz que o tio teve câncer de medula, utilizou a própria medula no transplante. Como funciona isso? É possível? Existem algumas doenças onde você pode fazer o tratamento utilizando as células da própria medula óssea. Por exemplo, em casos de linfoma ou de mieloma múltiplo, o tipo de transplante mais comum utilizado é o transplante autólogo, e o transplante autólogo é aquele que utiliza a medula do próprio paciente, depois que ele é tratado da doença, para realizar o transplante. Lilian, minha sobrinha teve aplasia medular, não fez transplante e está tomando medicação há mais de 1 ano. Tem como ela ser curada apenas por medicação?
A depender da idade, existe sim a possibilidade dela ser curada apenas com medicação, mas muitas vezes, em casos de falha da medicação, se indica o transplante de medula. Maria de Guarulhos, em São Paulo. Doutor Luiz, você comentou no programa que às vezes, em um dos casos da doação, você precisa tomar anestesia. E ela disse que tem muita vontade de doar, mas tem medo da anestesia. Ela fala de Guarulhos aqui em São Paulo. Tem algum problema? Nós tomamos todos os cuidados previamente, ou seja, o doador ele é submetido a uma série de testes, existe uma avaliação clínica com exames, para que a gente garanta toda a segurança para o doador. Hoje em dia, as técnicas de anestesia elas estão muito desenvolvidas e existe toda uma segurança. Nós podemos optar, dependendo do doador, por anestesia geral ou anestesia peridural, que é mais limitada ao segmento inferior do corpo. Mas, de qualquer maneira, tem sido muito seguro a doação, mesmo com o método com anestesia, e nós tomamos esses cuidados para evitar qualquer tipo de problema com o doador. Sobre leucemia, a Suzana pergunta: o que aparece no exame de sangue quando há suspeita da leucemia? Suzana, pode aparecer tanto um excesso de leucócitos quanto uma baixa do número de leucócitos. Isso depende bastante. Muitas vezes você vê que o número de leucócitos aumenta, outras vezes o número de leucócitos diminui de uma forma inexplicada. Os dois tipos de exame podem sim ser sugestivos de uma leucemia. Ainda sobre leucemia, a Franciele diz que o namorado já fez transplante e pergunta: a doença pode voltar depois do transplante? A doença pode voltar sim depois do transplante. O transplante, infelizmente, não cura 100% dos casos, mas ele é sempre feito com a intenção de deixar o paciente curado. A gente costuma dizer também que existem tempos após o transplante que te dão mais garantia, ou pelo menos te dão mais esperança de que a doença esteja curada. Então, à medida que vai se afastando do transplante e que o paciente continua estável e sem doença, há uma maior chance de cura ou de a doença estar controlada. Franciele de Cascavel, no Paraná: tem limite para doar medula ou é igual a doação de sangue? A medula se regenera para uma nova doação? A pessoa pode doar quantas vezes quiser? A medula se regenera sim, a célula-tronco que é retirada da medula, ela se regenera. Então não há nenhum problema, não há nenhum risco de saúde ao se doar a medula óssea. Inclusive no Brasil, o registro brasileiro, o REDOME, já tem casos de doação múltipla. Mais de uma vez, doadores foram selecionados e foram utilizados para ajudar a quem precisa. Legal. Eu vou encerrar então com a Lúcia de Vitória, no Espírito Santo. Primeiro, ela diz que é muito bacana a gente discutir esse assunto, porque é muito difícil encontrar uma pessoa compatível. Ela pergunta por que existe essa dificuldade, e mesmo com o avanço da tecnologia, ainda há grande número de pessoas que morrem na fila do transplante. Por que existe? Porque a população brasileira, como você sabe, é uma população brasileira que teve uma miscigenação muito grande. Em alguns países onde essa mistura de raças não aconteceu de uma forma tão intensa quanto aqui no nosso país, é mais fácil encontrar um doador em registros, por exemplo, no Japão. Mas a população brasileira é muito miscigenada, houveram muitos intercruzamentos raciais aqui, e isso dificulta um pouco você achar um doador compatível. O Brasil hoje tem 3.200.000 doadores cadastrados. É o terceiro maior registro de doadores do mundo. Só perde para os Estados Unidos e a Alemanha, que são registros mais antigos. E a chance de se encontrar um doador no Brasil, ela cresceu de 10% no ano de 2003 para cerca de 70% agora no ano de 2012. As causas, muitas vezes, de um paciente falecer ainda enquanto aguarda a doação ou aguarda a seleção do doador, nem sempre estão relacionadas à seleção do doador. Muitas vezes nós ainda temos dificuldades, por exemplo, de alocação de leitos, né? Do tempo, do momento da doença daquele paciente. Existem pacientes que estão em situações muito mais críticas. Então essa dificuldade, de achar um doador, ela vem cada vez diminuindo mais.
Cada vez a gente consegue solucionar esse tipo de problema, mas existem outros fatos que estão relacionados com a perda de um paciente enquanto ele aguarda o transplante. Legal. Bom, obrigada, doutora Iana. Obrigada. Doutor Luiz, e obrigada a vocês que enviaram perguntas. Se vocês ainda têm dúvidas sobre doação, transplante de medula óssea, tudo no site do Bem-Estar, g1.com.br/bem-estar.